Olá, seja muito bem-vindo ao Entre o Vazio e o Verbo. No vídeo de hoje, mergulharemos em Gênesis capítulo 4. Você sabia que a primeira oferta registrada na Bíblia também foi a origem do primeiro assassinato? Prepare-se, porque o que vamos ver aqui não é apenas história, é espelho. Vamos entender como o coração humano pode transformar um altar em arma e, mais importante, como podemos reverter esse ciclo. Fica até o final. Vai te surpreender. Abel e Caim eram dois irmãos com personalidades e atitudes opostas. Abel, o mais novo, era um pastor de ovelhas, enquanto Caim cultivava a terra. Quando chegou o momento de trazer ofertas ao Senhor, Abel trouxe das primícias do seu rebanho, escolhendo os melhores cordeiros para oferecer a Deus com um coração sincero e generoso. Entretanto, Caim trouxe do fruto da terra, sem a mesma dedicação e reverência que seu irmão demonstrou. Deus olhou com favor para Abel e sua oferta, mas não se agradou da oferta de Caim. Não foi uma questão de preferência arbitrária, mas sim de coração. A atitude de entrega e adoração genuína de Abel contrastava com a falta de comprometimento e desrespeito de Caim. Assim, a primeira oferta registrada na Bíblia revela que nem toda oferta é aceitável quando o coração não está verdadeiramente envolvido. É preciso entender que nem toda oferta é agradável quando o coração está ausente. Caim, ao perceber que sua oferta não foi aceita por Deus, deixou-se consumir pela inveja e pelo ressentimento. Ele viu o favor divino sobre seu irmão Abel e não conseguiu lidar com a rejeição. Em vez de buscar uma reconciliação com Deus e com Abel, Caim permitiu que a amargura tomasse conta de seu coração. O culto, que deveria ser um momento de comunhão, se transformou em um fardo insuportável para Caim. Sua raiva cresceu a ponto de dominá-lo, e o pecado encontrou brecha em seu interior. A falta de perdão e a incapacidade de lidar com as próprias emoções transformaram o culto em cativeiro emocional para Caim. Ele se viu preso em um ciclo de ressentimento e ira, afastando-se cada vez mais da presença de Deus. A história de Caim nos alerta sobre os perigos da falta de perdão e do orgulho, que podem transformar até mesmo os momentos sagrados em fontes de dor e separação. Caim, consumido pela inveja e ira, planejou uma armadilha para seu irmão Abel em um momento de fúria e descontrole. Caim atacou Abel no campo, ceifando sua vida de forma traiçoeira e brutal. O sangue inocente de Abel clamava por justiça diante de Deus, ecoando pelas terras como um grito silencioso que penetrava a consciência perturbada de Caim. A cena do fratricídio revela não apenas a gravidade do pecado humano, mas também a profundidade da misericórdia divina em face da tragédia. Mesmo diante do primeiro assassinato registrado na história, Deus não se afasta, mas se faz presente para confrontar Caim com as consequências de seus atos hediondos. O sangue derramado no chão tornou-se testemunha muda da queda da humanidade e da necessidade urgente de redenção e perdão. Comente: Senhor, limpa meu coração de toda violência. Caim, após cometer o ato terrível de assassinar seu próprio irmão Abel, foi confrontado por Deus com as consequências de seu pecado. A sentença divina não foi apenas o castigo físico do exílio da presença de Deus, mas também a maldição da terra que ele cultivava. Caim se viu sozinho, afastado da comunhão que um dia desfrutara com o Criador. O peso da culpa e do remorso se tornou insuportável para ele, pois a ausência da presença divina era mais dolorosa do que qualquer castigo terreno. Ele vagava pela terra como um exilado, carregando consigo a marca de sua transgressão e enfrentando a solidão e o vazio de estar separado daquele que lhe dera a vida. A expulsão de Caim não foi apenas uma punição física,
mas também uma dolorosa separação espiritual que o levou a refletir sobre as consequências devastadoras de suas escolhas egoístas e pecaminosas. Compartilhe essa parte com alguém que precisa voltar à presença. Depois de cometer o terrível ato de assassinar seu irmão Abel, Caim foi confrontado por Deus em meio à escuridão de sua alma atormentada. Ele esperava o castigo divino que julgava merecer, no entanto. A misericórdia de Deus se manifestou de forma surpreendente. Em vez de aniquilá-lo por seu crime hediondo, Deus escolheu marcá-lo para protegê-lo da vingança dos outros. Uma marca misteriosa foi colocada em Caim, visível apenas aos olhos espirituais. Essa marca serviria como um sinal de proteção divina, garantindo que ninguém tirasse a vida dele como ele fizera com Abel. Mesmo diante do pecado mais grave, a graça de Deus se fez presente, oferecendo uma chance de arrependimento e transformação para aquele que havia se afastado tão profundamente da presença do Criador. Já sentiu que Deus te poupou mesmo quando errou? Comenta: sua graça me alcançou. Caim, após ser expulso da presença de Deus, sentiu-se perdido e desamparado em sua solidão e desespero. Ele decidiu construir uma cidade para si mesmo, longe do olhar divino que outrora o protegia. A cidade recebeu o nome de Enoque, em homenagem ao seu filho. Caim buscou criar um lugar de permanência e segurança, mas sua cidade tornou-se um reflexo sombrio de sua própria alma atormentada. Sem a presença e bênção de Deus no centro daquela comunidade, Enoque se tornou um monumento à dor e ao afastamento espiritual. As muralhas erguidas por Caim não podiam conter a culpa que o assombrava, nem preencher o vazio deixado pela ausência do Criador. A cidade, que deveria representar estabilidade e prosperidade, acabou revelando a triste realidade da separação voluntária daquele que é a fonte de toda a vida e esperança. Lembre-se, nem toda construção é cura, às vezes é fuga. Compartilhe esse vídeo se você conhece alguém. Lameque, descendente de Caim, emerge como uma figura sombria e enigmática na narrativa bíblica. Sua história é marcada por um ato de violência que revela não apenas a depravação humana, mas também a progressão do mal ao longo das gerações. Lameque mata um jovem e se gaba de sua crueldade, proclamando que se alguém ousasse feri-lo, seria vingado 70 vezes 7. No entanto, se alguém ferisse Caim, seria vingado 7 vezes. Essas palavras refletem não apenas o espírito de vingança e orgulho que dominava o coração de Lameque, mas também a natureza corrosiva do pecado que se enraizou na linhagem descendente de Caim. A cultura da vingança e da violência se tornou uma herança perigosa, transmitida de geração em geração, criando um ciclo de ódio e retaliação que ameaçava consumir toda a humanidade. A história de Lameque serve como um lembrete sombrio do poder devastador do pecado, quando permitimos que ele se instale em nossos corações e influencie nossas ações. Isso ainda ocorre nos dias de hoje. Toda ferida não tratada se torna cultura transmitida. Comente: quero quebrar ciclos de violência da minha linhagem. Adão e Eva, após a tragédia envolvendo seus filhos Caim e Abel, experimentaram uma nova chance de recomeço com o nascimento de seu terceiro filho, Sete. Diferente dos irmãos mais velhos, Sete foi recebido com alegria e esperança por seus pais. Seu nome carregava consigo um significado profundo de separação e consagração, indicando uma nova fase na história da humanidade. Adão e Eva viram em Sete a oportunidade de restabelecer a comunhão perdida com Deus e de iniciar uma linhagem que apontasse para a reconciliação e redenção. E com ele nasceu não apenas um novo ser humano, mas também uma nova perspectiva de vida, marcada pela busca por um relacionamento genuíno com o Criador.
A chegada de Sete representou um ponto de virada, sinalizando que mesmo em meio às consequências do pecado e da tragédia, Deus ainda oferecia oportunidades para o arrependimento e a restauração. Curta e comente: Deus sempre planta recomeços. Na geração de Sete, filho de Adão e Eva, nasce Enos. Enos foi um homem que se destacou por sua profunda espiritualidade e comunhão íntima com Deus em um período marcado pela violência, pecado e afastamento do Criador. Enos se destacou como alguém que buscava constantemente a presença divina. Seu nome, que significa ser humano fraco, reflete sua humildade diante de Deus e sua consciência da fragilidade da humanidade diante da santidade do Senhor. Enos foi um pioneiro na prática da oração fervorosa e persistente, clamando ao nome do Senhor em busca de perdão, direção e restauração. Sua vida e testemunho inspiraram outros a se voltarem para Deus em arrependimento e fé. A época de Enos marcou o início de uma nova era espiritual para o povo de Deus, onde a invocação do nome do Senhor tornou-se não apenas um ato ritualístico, mas uma expressão sincera do desejo de comunhão e intimidade com o Criador. Gênesis 4 nos revela a complexidade da relação entre Deus e a humanidade após a queda. Mesmo diante do pecado de Caim, vemos a manifestação da graça divina em meio ao caos e à tragédia. O sangue derramado de Abel clama por justiça, mas também aponta para a redenção que viria através de Cristo. Da terra sobe o clamor das vítimas inocentes e do céu desce a misericórdia que oferece esperança e perdão. O altar manchado pelo fratricídio pode ser restaurado pela obra redentora de Deus. A história de Caim e Abel nos lembra que mesmo nos momentos mais sombrios da nossa jornada há espaço para arrependimento, transformação e reconciliação com o Criador. Assim como Caim teve a oportunidade de encontrar graça e proteção divina, nós também podemos experimentar a restauração completa em Cristo, que se tornou o Cordeiro sacrificial para nos libertar do peso do pecado e da morte. Inscreva-se no canal, deixe seu like e comente: quero edificar com o coração certo. No capítulo 5, nome escondido revela uma linha de fé, desafia mortes, não perca.